Então, continuando aqui, tá? Dicas para iniciante empreendedores. Olha só, nós temos infoproduto, nós temos nutracêuticos. Sabe o que é isso? É aqueles comprimidos, etc. e tudo, né? Nós temos o e-commerce, né? E o e-commerce hoje é o dropshipping ou você vendendo o teu produto, certo? Então, o que acontece? O que nós temos que entender é que quando a gente está começando, se tu não tem nada, você vai ter que trabalhar para uma plataforma, você vai ser um afiliado, você vai ser um CLT sem garantia nenhuma. Isso tem que ter consciência. Porque é mentira dizer que você vai para o digital e você se livrou do CLT. Tu te livrou do compromisso e da cobrança de horário. Mas você perde tudo o resto. E você tem que ser cobrado por ti cada vez mais. E se você não tem isso, você está ferrado. Porque no digital, vamos pensar assim no digital, você tem que ter perseverança, você tem que ter criatividade, você tem que ter energia, você tem que ser um empreendedor. E se você não dava certo lá no CLT, como é que você vai dar certo aqui? Então não se engane, certo? Então, tanto o infoproduto como todos os outros produtos, a minha pergunta sempre é: por que você é tão importante para a plataforma? Porque você é importante para o governo. É a mesma lógica. O governo precisa que tu produza. Se você não produzir, se você não trabalhar, ele não ganha dinheiro. Se você não tiver bens, quando tu morrer, não dá para tirar uma fatia de ti. Então ele quer que tu crie patrimônio, ele quer que tu trabalhe, porque quanto mais tu produzir, mais ele vai ganhar. Até no socialista, até no comunismo. E se nós vamos olhar, seja capitalismo como comunismo, é tudo igual. Ele quer uma fatia. E nós sempre vamos ter a elite mamando através do povo. Então, as plataformas têm essa mesma razão. Por que ela quer? Ela quer que você trabalhe. Se você tiver prejuízo, é problema teu. Se você tiver lucro, ela quer uma parte. É governo. É a mesma lógica. Então é isso que a gente tem que entender, né? Seja infoproduto, seja nutracêutico, seja e-comércio, né? Que é os dropshipping, etc, etc. O que faz você importante para a plataforma é que você vai trabalhar e o risco é teu. O lucro é dividido. Entenderam? Então, se você não tem uma capacidade grande de fazer alguma coisa, dinheiro, tempo, energia, você não soma nada. Certo? Esse é o ponto. Só que daí as plataformas de venda como YouTube, TikTok, Facebook já aprenderam que eles não têm que concorrer junto. Então, quando você é um afiliado, ele identifica que ele não tem que entregar para o mesmo público que um outro afiliado está fazendo. Como as mídias tradicionais faziam nisso, em horário e tudo, para não ter 2, 3 concorrentes debatendo no mesmo horário. Né? E daí tinha várias vantagens nesse sentido. Então é mais ou menos isso quando nós queremos empreender. Beleza? Show de bola, ó. Duel. Sucesso aí, né? Então, uma das coisas que nós temos que fazer é ser inteligentes, ser emotivos, entender comportamento humano e fazer uma estratégia. Por que eu vou usar tal plataforma? Até quando eu vou usar ela? Certo? E entender. E eu talvez começo com os infoprodutos, e aí que está hoje seria os cursos online, os e-books, né? E que eu vou ter custo muito baixo. Só que em vez de eu vender da plataforma, eu também posso estar criando os meus.
desde que eu entendo a dor e o desejo do público, certo? Desde que eu entendo o momento que nós temos, vai ter um show, vai ter não sei o quê, então eu posso estar trabalhando sempre com alguma coisa. Qual é o meu talento sobre isso? Então, o empreendedor é isso. O fato de tu estar usando as plataformas é porque é uma estratégia tua. Agora, não espere que você vai ser, né, milionário trabalhando pela plataforma. Tu pode ganhar bem. E isso tudo tem um limite e tem um tempo, certo? Muito bom. Vamos falar sobre nichos. Qual é os nichos que dão dinheiro? Sexo, dinheiro, saúde e relacionamento. Cara, isso é o que eu mais já ouvi falar. Quando a gente fala de sexo, a gente não está falando só da questão de adulto. Mas olha só, falando nisso, eu publiquei lá no nosso grupo Inema Adultos da comunidade, um link de uma menina americana, se não me engano, que ganhou 43 milhões de dólares ano passado. Ou seja, 4 milhões por mês. Quer dizer, o que ela fez? O que está fazendo? Por que ela fez? Ela sacou um modelo de negócio baseado na emoção, usando tecnologia para isso. Então, né? Agora, por exemplo, quando a gente fala em sexo, a gente está falando em fisiologia. É a beleza, está ligado aí, né? Autoestima, está ligado ali. Toda essa questão é oportunidade de negócio. Veja, se nós pegarmos a geração nova das crianças que estão consumindo conteúdo coreano, o coreano pinta, ele faz maquiagem. Então, provavelmente, quando essas crianças tiverem 18, 20 anos, talvez o masculino vai se maquiar tanto quanto o feminino, não sei. Quem é da área pode entender e ver oportunidades nisso, certo? Então, o que eu vejo? Minhas crianças, o tempo todo assistindo já as novelinhas de coreana. E eu sentei no lado e disse, não sei o quê, dei meus valores. Porque eu não vou poder proibir, certo? Outra área, por exemplo, que nós falamos sobre dinheiro. Dinheiro é renda. E a gente também tem que entender quem é o persona que tu vai vender, quem é a persona que vai trabalhar. Por isso que quando você foca nisso, na persona, você entende que talvez aquela persona não quer ser milionário. Ela só quer ganhar bem. Ela quer ganhar seus 10 mil reais por mês. Então é um público que tu tem para oferecer alguma coisa. Talvez ser teu afiliado, trabalhar numa equipe, fazer serviços que talvez ele gosta de ter rotina. Então,